Ela pediu que fosse rápido, mas o barão largou a arma e tomou a decisão mais impensável de sua vida. O ar na mata de São Francisco de Paula era pesado, denso com o cheiro de terra molhada e a fumaça de um fogo distante. Maíra, uma prenda de apenas 19 anos, sentia cada fibra de seu corpo gritar de dor. Caída no chão úmido, os pulsos amarrados com força, ela mal conseguia levantar a cabeça para ver os homens que a haviam capturado. Eram caçadores, contratados pelos imperiais, e seus risos ásperos ecoavam entre as árvores, celebrando a presa que haviam encontrado. Sua dignidade, contudo, não se rendia. Mesmo ali, ferida e exausta, a jovem indígena mantinha um olhar firme, uma chama que a violência não conseguia apagar. Lembrou-se do tempo em que corria livre por aquelas mesmas trilhas, o vento em seus cabelos, o sol beijando sua pele. Sua vida simples, os cantos de seu povo, tudo parecia um sonho distante agora, invadido pela crueldade da guerra que avançava como um rio de lama sobre suas terras. A esperança era um luxo que ela não podia mais se dar. De repente, o burburinho dos caçadores cessou. Um silêncio pesado caiu sobre a mata, quebrado apenas pelo farfalhar das folhas sob passos firmes. Maíra sentiu um arrepio percorrer sua espinha antes mesmo de ver quem se aproximava. A figura que surgiu entre as árvores era imponente, vestida em um uniforme imperial que, mesmo sujo de poeira da estrada, não perdia sua altivez. Era o barão Heitor de Alencastro, e sua presença parecia sugar todo o oxigênio do lugar. Os caçadores, antes tão cheios de si, agora se curvavam em respeito ou talvez em temor. "Barão, vejam o que encontramos", um deles exclamou, com uma voz escorregadia de bajulação, apontando para Maíra como se ela fosse um troféu. Heitor não respondeu de imediato. Seus olhos escuros, que pareciam enxergar a alma, pousaram sobre Maíra. Ela sentiu o peso daquele olhar, uma mistura estranha de frieza e algo mais, algo que ela não sabia nomear. Era quase um vislumbre de repulsa, não por ela, mas pelo que a cercava. Ele observou a jovem presa, a forma como se encolhia, mas ainda assim mantinha o queixo erguido. Viu as feridas, a sujeira, o medo, e por um segundo ela jurou ter visto algo se mover nos olhos dele, uma sombra de desconforto. Depois de um longo instante, que pareceu uma eternidade, o barão ergueu a mão. Na palma de sua mão reluzia o brilho frio de uma pistola. O coração de Maíra disparou no peito. Era isso. O fim. Sua vida, tão cheia de luta e liberdade, terminaria ali, nas mãos de mais um estancieiro, um oficial do Império, que não via nela nada além de um obstáculo. A fraqueza consumia seu corpo, mas a dignidade a impulsionou. Maíra ergueu a cabeça, fixando os olhos nos dele. Sua voz, embora fraca, carregava a força de quem não tem mais nada a perder. "Que seja rápido, barão", ela pediu, e a frase ecoou entre as árvores como um lamento e um desafio. "Por favor, seja rápido." Aquelas palavras, ditas com uma coragem que nem ela sabia que possuía, pareceram atingir Heitor de uma forma inesperada. O barão, o homem de guerra, o oficial imperial, hesitou. Seus olhos encontraram os de Maíra e neles ela viu uma tempestade. Então, para o choque de todos, inclusive da própria Maíra, ele não ergueu a arma para atirar. Em vez disso, com um gesto lento e decidido, o barão Heitor de Alencastro largou a pistola no chão úmido da mata. O som metálico ressoou, tão alto quanto um trovão, selando uma decisão que ninguém ali, e muito menos Maíra, podia compreender. O som da pistola caindo na terra molhada ressoou nos ouvidos de Maíra, um eco estranho no silêncio que se seguiu. Os caçadores, antes tão falantes, agora trocavam olhares confusos, irritados, sem entender a atitude do barão. Heitor, contudo, não lhes deu tempo para questionamentos. "Este procedimento é meu e de mais ninguém." A voz grave e calma do barão cortou o ar, carregada de uma autoridade que não admitia réplica. "A presa será levada para interrogatório especial. Não é da conta de vocês." Era uma desculpa inventada na hora, Maíra percebeu, mas era dita com uma convicção que silenciou os homens. Eles resmungaram, mas se afastaram, acatando a ordem do oficial. A mata voltou a ser apenas barulhos de insetos e vento,
mas a tensão permanecia, pesada como o ar antes de uma tempestade. Heitor se ajoelhou perto de Maíra. Ela encolheu-se, esperando o próximo golpe, a próxima humilhação. Mas o que veio foi um toque inesperado e leve. Ele estava desamarrando seus pulsos, com uma delicadeza que não combinava com o uniforme imperial, nem com a fama cruel dos estancieiros. A pele dela, marcada pelas cordas, ardeu sob a brisa fria. O barão pegou um lenço limpo de seu bolso e, com cuidado, limpou o sangue e a sujeira das feridas dela. Maíra o observava, os olhos fixos em cada movimento. Ele não falava, mas a expressão em seu rosto, outrora tão fechada, revelava uma ferida que não era física. Era algo mais profundo, algo que parecia dividi-lo por dentro. Ele cuidava dela como se ela fosse algo frágil, não uma inimiga. Era um cuidado que contrastava com a crueldade que ela conhecia, a mesma crueldade que a havia levado até ali. Um dever imposto, talvez, ela pensou, mas a consciência dele parecia lutar contra cada atrocidade que ele presenciava. Não se mova muito, ele murmurou, e a voz rouca enviou um arrepio pelo corpo dela. Vamos para um lugar mais seguro. Seguro? Maíra não acreditava em segurança perto de um homem como ele. Ela era uma indígena, ele um barão imperial. Não havia ponte entre esses dois mundos. Ele a ajudou a se levantar, e o corpo dela estremeceu com a dor. O braço forte dele a amparou, e a proximidade, embora necessária, era desconfortável. Ela sentia o calor dele, a força, e uma estranha mistura de medo e um fascínio que a envergonhava. Ele a guiou por trilhas que Maíra conhecia bem, mas para um lugar onde nunca tinha ido. Era uma cabana isolada, escondida entre árvores frondosas, pequena e rústica, mas surpreendentemente bem cuidada. No interior, havia uma cama simples, uma mesa com mapas e, para o seu espanto, algumas armas que não pareciam de um oficial comum. Era um refúgio secreto, ela deduziu, um lugar que ele usava para suas próprias operações. Maíra tentou se afastar assim que ele a colocou na cama. A desconfiança era um muro alto em seu coração. Ela não entendia sua salvação. Via nele apenas mais um estancieiro, um oficial do império, um lobo em pele de cordeiro. Ele queria algo dela, tinha de querer. Seu povo havia sofrido demais nas mãos de gente como ele para ela acreditar em bondade. Tentou se levantar, fugir, mas a dor a derrubou de novo. As feridas ardiam e a exaustão a dominou. Não tente, disse Heitor, com uma voz firme, mas sem raiva. Suas feridas não permitirão. Ele ofereceu um copo d'água e um pedaço de carne seca. Não sou seu inimigo, Maíra. Ela riu sem humor, a garganta seca. Todos vocês são inimigos do meu povo, barão. Ele suspirou, o olhar distante, como se lutasse uma batalha interna. Eu sei o que pensa, mas não estou aqui para te machucar. Vou cuidar de você até que esteja bem. Depois pode ir para onde quiser. Maíra o interrompeu. E qual a sua condição, barão? Não há bondade sem um preço neste mundo. Heitor a encarou, e seus olhos pareciam perfurar a alma dela. A condição é simples. Quando estiver forte o bastante para ir, você me promete que não vai revelar este lugar a ninguém. É crucial para a minha segurança, e para a sua também. O acordo pairava no ar, um fio tênue de confiança entre o barão imperial e a prenda indígena. Maíra não sabia o que pensar. O homem à sua frente era um mistério, uma contradição, mas por ora ela estava presa, ferida, e a promessa de liberdade, mesmo que condicional, era tudo o que lhe restava. Seus olhos se cruzaram novamente, e por um instante o tempo pareceu parar. Uma promessa silenciosa havia sido feita, e o destino deles, tão improvável, acabara de se entrelaçar. A cabana, escondida sob a copa densa das árvores, era rústica, mas surpreendentemente limpa. Maíra, ainda com o corpo dolorido, observou cada canto enquanto Heitor acendia uma pequena fogueira no centro, iluminando o espaço com uma luz bruxuleante. Havia uma mesa feita de toras, coberta por mapas enrolados e alguns pergaminhos, além de uma pilha de armas que não eram as que um oficial comum carregaria. Não havia luxo, mas um cuidado que a intrigava. Cada detalhe, desde o pano limpo sobre a mesa
Até a forma organizada das poucas ferramentas parecia gritar uma contradição. Este não era o esconderijo de um caçador qualquer, nem de um estancieiro vindo de uma vida fácil. A desconfiança de Maíra era um nó apertado em seu peito. Ele a havia salvado, sim, mas com que propósito? Ela o via como o representante de tudo que a oprimia, de toda a dor que seu povo havia sofrido. Ele era um barão, um oficial imperial. Por que ele a ajudaria? Seus olhos, que brilhavam com a febre, fixaram-se nos dele, buscando qualquer sinal de falsidade. "Está com sede?" ele perguntou, a voz grave cortando o silêncio pesado. Sem esperar resposta, ele ofereceu um copo d'água límpida. Maíra hesitou. Tinha sede, uma sede profunda que arranhava a garganta, mas recusava-se a mostrar fraqueza. "Por que faz isso, barão?" ela perguntou, a voz rouca, cheia de acusação. "Qual o seu jogo? Acha que sou tola que acredito em sua falsa bondade?" Heitor a encarou, o fogo refletindo em seus olhos escuros. Por um instante, Maíra viu uma sombra de dor passar por seu rosto, mas ele a escondeu rapidamente. Ele não respondeu às provocações. Apenas colocou o copo na mesa ao alcance dela e começou a preparar uma infusão com ervas que Maíra reconheceu como medicinais. Aquele gesto, tão simples, desarmava parte de sua raiva, mas não sua desconfiança. Ele se aproximou novamente, sentando-se num banquinho perto da cama improvisada. Com uma tigela de água morna e um pano limpo, começou a limpar as feridas dela com uma paciência que a exasperava. Maíra encolhia-se a cada toque, seu corpo tenso. A proximidade dele era um inferno e um fascínio. O cheiro de terra, couro e um suave perfume de floresta que vinha dele preenchia seus sentidos. A mão grande e firme, apesar da delicadeza, era um lembrete constante de seu poder. Ela sentia a respiração suspensa, o coração batendo forte contra as costelas, misturando medo e uma sensação estranha que ela não queria nomear. "Não há jogo, Maíra", ele disse, a voz num tom baixo que parecia vibrar no ar. "Há apenas o que é certo." Ela riu, um som sem alegria. "O que é certo para um estancieiro é a morte para o meu povo. Não me venha com essas mentiras." Ele suspirou, um som quase inaudível. Seus olhos se ergueram para encontrar os dela, e Maíra viu uma luta interna, uma paciência que parecia ser testada ao limite. Ele sabia que as ações de seu próprio lado justificavam o ódio dela, a desconfiança enraizada na experiência amarga. Ele não a repreendeu, apenas continuou seu trabalho, enfaixando as feridas com um cuidado que a surpreendia. Os dias se arrastaram, longos e silenciosos. Heitor saía todas as manhãs dizendo que ia patrulhar a área ou buscar suprimentos. Maíra o via partir, seu corpo imponente desaparecendo na mata, e passava as horas observando o refúgio, tentando desvendar seus mistérios. Ela ouvia os sons distantes da guerra, os tiros, o cheiro fraco de fumaça que o vento trazia, e imaginava o que ele fazia lá fora. Seria ele um mensageiro? Um espião? Um caçador de seu próprio povo, talvez? Mas ele sempre voltava, e em cada retorno trazia algo para ela. Um pedaço de pão, um fruto silvestre que sabia ser difícil de encontrar, uma carne de caça que ele preparava com habilidade. Pequenos gestos recebidos com cautela e frieza por Maíra, mas que, no fundo, plantavam uma semente de dúvida. Ela o observava enquanto ele estudava os mapas, a testa franzida em concentração, os olhos distantes. Havia algo nele que não se encaixava na imagem do cruel barão imperial que ela esperava. E essa contradição era a mais perigosa de todas. Os dias se estenderam na cabana, com a lentidão arrastada de uma velha canção triste. O corpo de Maíra, antes tão massacrado, começava a se curar com as ervas e o descanso. Mas a alma dela, essa permanecia em carne viva, um emaranhado de dor e desconfiança. Heitor mantinha a rotina, saindo todas as manhãs com a promessa de patrulhar e voltando ao cair da noite, sempre trazendo alguma provisão. Ele não era um homem de muitas palavras, e isso só aumentava o mistério para Maíra. Ele perguntava sobre suas feridas, sobre como ela se sentia, com um tom de voz que não era áspero, mas também não era amigável. Era neutro,
Calculista, ela pensava, como o olhar de um caçador observando a presa antes de dar o bote. Uma noite, a chuva caía forte, batendo no telhado de palha da cabana. A umidade trazia o cheiro da terra e dos fantasmas. Maíra sentiu um arrepio profundo e, sem querer, deixou escapar um murmúrio sobre sua gente, sobre o dia em que os homens do Império invadiram suas terras, queimando as casas, levando os mais jovens. A voz dela era um fio, fraca e cheia de uma dor que parecia rasgar o peito. Heitor, que estava sentado perto do fogo, parou o que fazia e a ouviu em silêncio. Seus olhos escuros fixaram-se nela, e Maíra teve a impressão de que ele não a via, mas sim a lembrança da dor em seu próprio rosto. Ele não disse nada, mas a expressão em seu semblante ficou mais pesada, como se as palavras dela tivessem caído sobre ele como pedras. Aquilo reforçava o que ela já sentia. Ele era parte daquilo. Quando Heitor saía, Maíra, mesmo com o corpo ainda fraco, tentava imaginar seus passos. Mas a verdade era bem diferente do que ela pensava. Ele não ia caçar farrapos. Pelo contrário, Heitor usava o conhecimento da mata para desviar as patrulhas imperiais de seus objetivos. Plantava informações falsas nos caminhos e, às vezes, sumia com pequenos carregamentos de suprimentos que deveriam chegar aos acampamentos do Império. Ele não matava, não perseguia. Estava ali, sim, mas para trabalhar contra o seu próprio exército, um segredo que ele guardava com a vida e que Maíra, presa em sua dor e desconfiança, ainda não podia sequer imaginar. Numa noite fria, o sono de Maíra foi invadido por pesadelos, gritos de seu povo, o cheiro de fumaça, rostos de homens desconhecidos se misturavam em sua mente. Ela acordou assustada, um grito preso na garganta, o corpo tremendo. As lágrimas rolaram quentes pelo rosto e ela se encolheu sentindo-se a criatura mais vulnerável do mundo. Heitor, que estava acordado, aproximou-se em silêncio. Maíra sentiu o calor dele antes mesmo de vê-lo. Ele se sentou ao seu lado, sem tocá-la, mas sua presença era um amparo inesperado. A voz grave dele, suave como o vento da noite, murmurou: "Está tudo bem. Foi só um sonho." Ela o olhou, os olhos marejados, e por um instante a armadura de desconfiança dela pareceu rachar. Houve um calor humano, um conforto que ela não esperava de um homem como ele. Mas o instinto de sobrevivência, a dor que a acompanhava, foi mais forte. Ela se afastou bruscamente, virando o rosto, reafirmando para si mesma que não podia confiar. Ele suspirou, um som quase inaudível, e se afastou, deixando-a sozinha com seus fantasmas e a estranha sensação de que havia perdido algo, mesmo sem querer. Mas a convivência forçada, dia após dia, plantava pequenas sementes de dúvida. Maíra, com a acuidade que a vida na mata lhe dera, começou a notar detalhes que não se encaixavam na imagem do Barão Cruel. Ele falava pouco, mas quando falava dos seus, dos imperiais, havia um tom de cansaço, de desilusão. Seus olhos, que antes pareciam frios, agora revelavam uma preocupação genuína, quando ela tossia ou gemia de dor. Não havia violência em suas ações, nem no refúgio, nem nas poucas vezes em que ela o viu praticar pontaria. Ele atirava, mas nunca com a fúria de quem busca matar. Ela o observava enquanto ele estudava os mapas, a testa franzida em concentração, os olhos distantes. Havia algo nele que não se encaixava na imagem do cruel barão imperial que ela esperava. E essa contradição era a mais perigosa de todas, porque começava a abrir pequenas fissuras no muro de desconfiança que ela havia construído em torno de seu coração ferido. O corpo de Maíra, antes tão moído pela dor, começava a responder aos cuidados do barão e ao descanso na cabana. As feridas cicatrizavam, a febre diminuía e a força, que parecia ter abandonado seu corpo, retornava devagar, mas a cabeça dela fervilhava. Heitor continuava suas saídas diárias, e Maíra, com a acuidade que a vida na mata lhe dera, percebia que suas patrulhas eram mais complexas do que ele deixava transparecer. Certa manhã, a curiosidade de Maíra foi mais forte que o medo. Escondida entre as árvores, ela observou Heitor se encontrar com um pequeno grupo de gente faminta e assustada, refugiados da guerra, alguns gaúchos,
outros indígenas como ela, de um povoado vizinho. Heitor não estava com um uniforme imperial, mas com roupas simples de peão. Ele lhes entregou sacos de grãos, pedaços de carne seca e um mapa rabiscado, sussurrando palavras de cautela e indicando trilhas seguras. Maíra viu a gratidão nos olhos dos refugiados e a forma como Heitor os olhava, sem julgamento, sem superioridade. Não era a atitude de um barão imperial que caçava seu próprio povo. Aquilo plantou uma semente de estranhamento em seu coração. De volta à cabana, enquanto Heitor estava fora, a mente de Maíra não parava. Ela se aproximou da mesa onde os mapas estavam. Entre os pergaminhos militares, um objeto de capa gasta chamou sua atenção. Era um livro, mas não um livro de guerra. Com as mãos trêmulas, Maíra o abriu e sentiu o coração disparar. As páginas amareladas estavam repletas de desenhos e histórias, lendas de seu povo, contos que sua avó lhe contava à noite, rituais de sua gente que só os mais velhos conheciam. Por que um barão imperial, um homem que representava a destruição de sua cultura, teria um livro como aquele? Seria para entender o inimigo, para desvendar os segredos da mata e de seus habitantes? Ou seria para entender algo mais? A pergunta a atormentava, criando uma confusão que ela não conseguia desvendar. O muro de desconfiança, tijolo por tijolo, começava a se desfazer, mas a cada fissura, uma nova incerteza surgia. Heitor voltou no fim da tarde, o rosto cansado, mas os olhos firmes. Ele percebeu o livro fora do lugar, mas não disse nada. Apenas a observou, e Maíra sentiu o peso do olhar dele. Mas agora havia algo diferente. Não era só comando, mas uma espécie de expectativa. Suas feridas estão melhorando, ele disse, sentando-se à mesa. Está na hora de aprender a se defender melhor. A guerra não espera por ninguém. Ele pegou uma carabina simples, não uma das suas armas militares mais pesadas, e a entregou a Maíra. O metal era frio e pesado em suas mãos. Maíra, que nunca havia segurado uma arma de fogo, sentiu um misto de medo e fascínio. Não para atacar, Heitor explicou, a voz grave, mas para se defender e para caçar se precisar. Ele a levou para fora, para uma clareira isolada. Com uma paciência que a surpreendia, ensinou-lhe a segurar a arma, a mirar, a controlar a respiração. Maíra, com a destreza natural de quem conhece a mata e suas artimanhas, pegou a mira rapidamente. Seus olhos se encontraram com os dele, depois de um tiro certeiro que fez um galho estalar ao longe. Houve um flash de respeito mútuo, um momento de leveza e troca que parecia rasgar o véu da guerra e da desconfiança. Era uma ponte frágil, mas real, entre os dois mundos que eles representavam. Longe dali, na mesma mata, o tenente Rufino Prado seguia seu rastro de crueldade. Ele parou os mesmos caçadores que haviam capturado Maíra dias antes e os interrogou com uma fúria contida. "Onde está a Índia que encontraram?" perguntou a voz cortante como uma faca. "E por que o barão de Alencastro a levou? Ele não a matou? O que ele esconde?" Os caçadores gaguejaram inventando desculpas, mas Rufino não era um homem fácil de enganar. Seus olhos, cruéis e astutos, fixaram-se na direção geral da cabana secreta de Heitor. Ele já sentia o cheiro da traição. E o cheiro de Maíra. O tenente Rufino Prado, um homem de semblante carrancudo e olhos pequenos e cruéis, varria a mata com sua patrulha. Seus homens, brutos e acostumados à violência, seguiam seu ritmo, caçando desertores e indígenas como se caçassem feras. Rufino era a personificação da guerra sem compaixão, e seus métodos eram conhecidos por sua brutalidade. Ele tinha uma antipatia notória pelo barão Heitor de Alencastro, que ele via como mole demais para as crueldades que a guerra exigia. Heitor, na sua visão, era um estancieiro delicado demais para a dureza dos pampas em tempos de sangue. Rufino encontrou os mesmos caçadores que haviam capturado Maíra dias antes. Eles estavam acampados, mal escondidos, e tremeram sob o olhar gélido do tenente. "Então vocês deixaram uma presa escapar, não foi?" A voz de Rufino era baixa, mas carregada de veneno. "O barão levou a Índia, mas não a matou. O que ele esconde? Por que um oficial imperial se daria ao trabalho de levar uma selvagem ferida,
em vez de acabar com o problema ali mesmo. Os caçadores gaguejaram, inventando desculpas esfarrapadas, mas Rufino não era tolo. Ele os observava com olhos de falcão, percebendo a hesitação e o medo. A semente da desconfiança sobre Heitor, plantada em sua mente há tempos, começava a germinar. Enquanto isso, longe da patrulha de Rufino, a mente de Heitor voava para um passado distante, para o dia que o havia transformado. Ele não era sempre o homem calculista e dividido que Maíra via. Havia sido um jovem oficial, cheio de ideais e lealdade ao império. Mas um inverno, em um lugarejo esquecido perto da fronteira, ele testemunhara algo que quebrou sua alma. Não era a guerra em si, mas a crueldade desnecessária. Viu famílias de agregados, gente simples que mal sabia o que era um farrapo ou um imperial, serem massacradas. Viu crianças chorando por seus pais, mulheres arrastadas. E o que mais o marcou foi o sorriso frio nos rostos dos oficiais que davam as ordens, homens que ele um dia admirou. Um deles, um velho amigo de seu pai, havia traído não apenas a confiança de sua gente, mas a própria honra. Heitor sentiu seu estômago revirar, e a lealdade ao império se desfez em pó. Naquele dia, ele jurou para si mesmo que combateria aquela injustiça, mesmo que por dentro do sistema, mesmo que tivesse que se tornar um fantasma para fazê-lo. À noite, a mata era um manto de sombras. Heitor, sob a desculpa de uma patrulha mais longa, se encontrou com um contato secreto. Era um homem simples, um peão farrapo infiltrado, que mal se destacava na escuridão. O encontro foi rápido, sussurrado. Os imperiais se movem para o sul perto da Coxilha Rica, disse o farrapo, entregando um pedaço de pano com um mapa rabiscado. Vão tentar cercar o acampamento de Bento Gonçalves. Heitor pegou o mapa, seus olhos brilhando no escuro. Já esperava isso. Os suprimentos deles estão comprometidos. Mande um aviso. O caminho pelo banhado está livre. E diga a Bento que a munição chegará pela estrada velha, amanhã ao amanhecer. O peão assentiu, desaparecendo tão rápido quanto surgiu. Heitor não estava ali para matar ninguém. Estava ali para sabotar, para desviar, para proteger os que a guerra tentava esmagar. Ele era um espião, um traidor para o império, um aliado secreto para os farrapos. E era um segredo que ele guardava com a própria vida. De volta à cabana, Maíra observava Heitor. Ela não sabia o que ele fazia lá fora, mas sentia a tensão em seus ombros, a preocupação em seus olhos. Ele estava mais distante, mais fechado, e ela percebia que o perigo que o rondava não era apenas o da guerra. Era algo mais profundo, mais pessoal. Ela o via aflito, calculista, e pela primeira vez sentiu um frio na espinha, não por si, mas por ele. Maíra não entendia o porquê, mas sabia que o barão estava em perigo constante. E essa constatação, para sua própria surpresa, a inquietava profundamente. O ar na cabana estava mais pesado que de costume. Maíra sentia-o denso, carregado de perguntas que fervilhavam em sua mente. Os dias de convivência forçada, as saídas misteriosas de Heitor, o livro de lendas de seu povo encontrado entre os mapas de guerra, tudo aquilo a atormentava. Ela o observava enquanto ele limpava as armas, os olhos fixos na mesa, sem se dar conta da tempestade que se formava nos olhos dela. "Barão", ela começou, a voz rouca, mas firme. Heitor ergueu o olhar, e Maíra sentiu o peso daquele olhar perfurar sua alma. "O que faz quando sai daqui? Quem eram aquelas pessoas na mata? E por que tem um livro com as histórias do meu povo?" Heitor não respondeu de imediato. Seus olhos, que pareciam ler cada pensamento dela, demoraram-se um segundo a mais nos dela. Um instante que fez o coração de Maíra disparar no peito. O silêncio se estendeu, tenso, quase doloroso. Ele baixou os olhos para as armas novamente, sua expressão fechada. "Minhas saídas são para garantir nossa segurança", ele disse, a voz grave, mas evasiva. "E o livro é para entender o lugar onde vivemos. A guerra é uma coisa. Conhecer a terra, seus segredos, é outra." Maíra riu, um som seco e sem alegria. "Meias verdades, barão. Acha que sou cega, que não sinto o perigo que o rodeia, que não percebo que suas patrulhas são mais do que apenas isso?" Ela se levantou, a dor ainda presente,
mas a raiva lhe dando força. Está tramando algo, sempre estão. Vocês, os estancieiros, os imperiais, só pensam em terras e poder. Heitor a encarou de novo, e dessa vez Maíra viu uma faísca de algo que não era raiva, mas um cansaço profundo. Maíra, há coisas que você não pode saber, não ainda para sua própria proteção. A resposta só a deixou mais confusa. Proteção? Dela? De quê? A mentira e a verdade se entrelaçavam em suas palavras, e Maíra sentia a cabeça girar. Enquanto a desconfiança crescia dentro da cabana, lá fora, na mata, a sombra da guerra se fechava. Heitor voltava cada vez mais apreensivo de suas saídas. O cheiro de fumaça era mais frequente, os tiros mais próximos. Ele falava de notícias ruins, de execuções sumárias e prisões de farrapos e de gente inocente. Maíra via a preocupação em seus olhos, a forma como ele passava as noites estudando os mapas com uma intensidade que a inquietava. Ele estava mais cauteloso, movendo-se como um fantasma, e ela sabia que o perigo não era apenas uma ideia, mas uma realidade palpável que se aproximava do refúgio. Uma tarde, Heitor a chamou para fora da cabana. O sol filtrava entre as árvores, pintando o chão de ouro e sombra. Ele tirou uma faca de caça da bainha de seu cinto, uma peça simples, mas afiada, com um cabo de madeira. Sua recuperação está boa, ele disse, a voz mais suave que o normal. Mas a mata é perigosa. Você precisa ter como se defender. Ele entregou a faca a Maíra. O metal frio pesou em sua mão. Ela sentiu o calor do corpo dele tão perto, a força em seus braços, enquanto ele a ajudava a segurar a arma, a explicar a melhor forma de usá-la. Seus dedos se tocaram, um toque acidental que pareceu elétrico, e Maíra sentiu um arrepio percorrer seu corpo. Os olhos dele encontraram os dela, e naquele olhar que durou um segundo a mais, ela não viu a frieza do estancieiro, mas um brilho de confiança, de respeito. Ele a via como uma guerreira, uma parceira, mesmo que ela ainda o visse como um inimigo disfarçado. Era um gesto de confiança inesperado, um presente que abria uma fenda em seu muro de desconfiança. O coração de Maíra estava dividido. Seu instinto de sobrevivência, a dor de seu povo, a memória das atrocidades que havia presenciado, tudo a fazia desconfiar de Heitor, de seus motivos, de sua suposta bondade. Mas, ao mesmo tempo, ela não podia ignorar o que via. Os olhos dele, por vezes tão firmes, outras tão cheios de uma tristeza velada. Suas ações, o cuidado com suas feridas, a comida que ele sempre trazia, a paciência que ele tinha para ensiná-la a atirar. E agora, a faca, um símbolo de confiança. Esses pequenos sacrifícios, esses gestos inesperados, eram como marteladas em sua armadura. Ela não queria sentir nada por ele, mas uma preocupação estranha começava a florescer em seu peito. Uma semente de algo que ela não ousava nomear, mas que a inquietava profundamente. A guerra se aproximava, e com ela, a verdade sobre o barão Heitor de Alencastro, um homem que era um mistério, uma contradição, e que de alguma forma inexplicável começava a tocar seu coração ferido. O tenente Rufino Prado, com seu faro para a traição e a crueldade, havia interceptado uma mensagem. Era uma comunicação imperial, mas havia algo errado nela, um detalhe sutil, uma rota de suprimentos desviada de forma inexplicável. Rufino, que já desconfiava do barão Heitor de Alencastro, sentiu um arrepio de certeza. Havia um traidor nas fileiras, alguém que conhecia os planos e os sabotava por dentro. E esse alguém só podia ser o barão, com sua pose altiva e seus métodos delicados demais para a guerra. Sua mente, afiada como uma faca, ligou os pontos. Os caçadores haviam falado de uma índia, uma presa que o barão havia levado em vez de eliminar. Rufino havia achado estranho na época, mas agora tudo fazia sentido. O barão não matou a índia. Estava com ela. Ele a estava protegendo. Era a prova que Rufino precisava. Aquela selvagem, como ele a chamava, era a chave para desmascarar o barão, e de quebra para punir os dois. Rufino sorriu, um sorriso frio e cruel. Ele usaria a prenda como isca. Na cabana, o ar estava denso, não apenas com o cheiro da mata úmida, mas com a ansiedade de Heitor. Maíra o observava.
Ele passava as noites debruçado sobre os mapas, a testa franzida em concentração, os olhos escuros brilhando à luz fraca do fogo. Seus movimentos eram rápidos e silenciosos, como um animal que sente o perigo se aproximando. Ele mal comia, mal dormia. Maíra sentia o cerco se fechando, a pressão aumentando. Ele não falava, mas a tensão em seu corpo, a forma como ele apertava os lábios, eram mais eloquentes que qualquer palavra. O tenente Rufino não é um homem paciente, Heitor murmurou uma noite, mais para si mesmo do que para ela, enquanto guardava uma de suas armas com um gesto brusco. Ele não vai parar até me encontrar. Maíra sentiu um calafrio. Ela sabia quem era Rufino, o cruel tenente que varria a mata com seus homens, deixando um rastro de medo e violência. Ele era implacável. E Heitor, por algum motivo que ela ainda não compreendia totalmente, estava na mira dele. O disfarce do barão, o segredo que ele guardava, estava por um fio. Ele precisava agir, Maíra percebeu. Precisava proteger a si mesmo. E, estranhamente, ela sentia que ele também precisava protegê-la. O barão a ensinou a carregar a carabina, a verificar a munição. Mantenha-a perto, ele disse, a voz grave. Você pode precisar dela. Era um alerta, uma premonição. Os dias se seguiram com uma rapidez assustadora. Maíra ouvia os sons distantes, mas agora mais próximos. Tiros, gritos. O cheiro de fumaça era mais forte, mais presente, carregado pelo vento que soprava pelas frestas da cabana. A guerra que antes parecia uma sombra distante, agora estava à porta. Ela entendia que o perigo não era uma ameaça vazia. Certa manhã, enquanto Heitor estava fora, Maíra ouviu. Não eram tiros, mas vozes, homens, perto demais. Ela se encolheu, o coração batendo forte no peito. O barão voltou pouco depois, o rosto pálido, os olhos arregalados, mas com uma determinação fria. Eles estão nos procurando, ele disse, a voz quase um sussurro. Rufino sabe que estou aqui. E sabe que você está comigo. Maíra sentiu um choque. Rufino sabia dela. Era por isso que o barão estava tão aflito, tão calculista. Não era apenas por sua própria segurança, mas por ela. A ficha caiu, pesada, em seu coração. Ela o observou. A forma como ele organizava as poucas provisões. Como ele olhava para os mapas com uma intensidade que parecia queimar. Ele estava em perigo, um perigo real e iminente. E pela primeira vez desde que o conhecera, Maíra sentiu uma pontada de preocupação por ele. Não era mais a desconfiança que a guiava, mas uma sensação estranha e nova, um frio na espinha que não vinha do medo, mas de um temor por alguém que, contra todas as suas expectativas, começava a significar algo para ela. Ele era um barão, um imperial, e ainda assim estava ali, lutando contra uma sombra que se aproximava, e ela estava com ele. O destino deles, antes tão distante, agora estava intrinsecamente ligado. O estalo de um galho seco rompeu o silêncio da mata, gelando o sangue de Maíra. Heitor, que estava de costas para a porta, girou num movimento rápido, a carabina já em punho. Seus olhos antes tensos, agora estavam afiados como lâminas. Eles estão aqui, sussurrou a voz grave e baixa, mas Maíra sentiu o peso daquelas palavras como uma pedrada no peito. O cheiro de pólvora fraco, a princípio, agora se misturava ao ar úmido, trazendo a certeza do perigo. Não houve tempo para pensar. As vozes ásperas dos patrulheiros de Rufino se aproximavam, e o farfalhar de folhas denunciava seus passos pesados. Heitor empurrou Maíra para trás de um monte de lenha, protegendo-a com seu próprio corpo. Fique aqui. Não faça barulho, ele ordenou, e seus olhos, que encontraram os dela por um instante, transmitiam uma força que a fez prender a respiração. Era a força de quem estava no controle, mesmo diante do caos. Mas Maíra não era de ficar parada. Com a faca de caça que Heitor lhe dera, ela se esgueirou para a fresta da cabana, os olhos de lince varrendo a escuridão. Viu as sombras se movendo, os vultos dos homens com seus uniformes imperiais. O coração dela batia forte, mas não era só medo. Era uma fúria antiga, um instinto de sobrevivência que ela pensou ter perdido. Um dos homens se aproximou demais da porta. Heitor disparou um tiro certeiro.
e o patrulheiro caiu com um grito. O barulho ecoou, e a mata se encheu de gritos e ordens. A cabana estava sob ataque. Heitor lutava com a ferocidade de um leão, recarregando a carabina com uma rapidez impressionante, os olhos varrendo o ambiente, calculando cada movimento. De repente, 2 homens invadiram a cabana pela janela lateral. Heitor estava ocupado com outros na porta. Maíra não pensou. Com a agilidade que só a vida na mata ensina, ela se lançou. A faca, fria e afiada, encontrou o braço de um dos invasores, que soltou um grunhido de dor. O segundo homem, pego de surpresa pela selvageria da prenda, hesitou por um segundo. Foi o suficiente. Heitor, vendo o perigo, girou e o derrubou com um golpe rápido. Seus olhos se encontraram no meio da confusão. Um flash de surpresa nos olhos do barão. E algo mais. Um respeito inesperado. Maíra sentiu um calor no peito, uma estranha satisfação por ter lutado ao lado dele. A coordenação entre eles era instintiva, eficaz. Eles eram 2, mas lutavam como um. A luta continuou, intensa e brutal. Heitor se movia com uma rapidez que não parecia a de um estancieiro, mas a de um guerreiro treinado. Ele protegia Maíra com seu corpo, empurrando-a para longe do perigo, mas ela também o protegia, usando seu conhecimento da mata para avisar sobre os ataques pelas costas, os sons de passos que ele não ouvia. Em um momento de descuido, enquanto Heitor se defendia de um ataque frontal, outro patrulheiro surgiu das sombras brandindo uma faca. Maíra gritou um alerta, mas foi tarde demais. A lâmina rasgou o braço de Heitor, um corte superficial, mas doloroso. Ele soltou um gemido, mas não recuou, derrubando o agressor com um golpe final. A ameaça diminuiu. Os patrulheiros recuaram, levando seus feridos, deixando para trás o rastro de pólvora e a promessa de retorno. O silêncio voltou à cabana, mas era um silêncio pesado, carregado da adrenalina da luta. Heitor estava pálido, a mão apertando o braço ferido. O sangue escuro manchava seu uniforme. Maíra correu até ele, o coração apertado. Pela primeira vez, ela não via o barão imperial, o estancieiro, mas um homem ferido, vulnerável. Seu instinto foi mais forte que a desconfiança. Ela rasgou um pedaço de seu próprio vestido, um tecido simples, mas limpo, e começou a estancar o sangramento com uma delicadeza que a surpreendeu. A proximidade era quase sufocante. Ela sentia o calor do corpo dele, o cheiro de suor e pólvora, e a respiração dele pesada em seus cabelos. Os olhos de Heitor se fixaram nos dela, e Maíra viu neles uma intensidade que a fez prender a respiração. Era um olhar que transcendia o dever, que ia além do medo e da guerra. Você me salvou, ele murmurou, a voz rouca. Maíra sentiu o rosto queimar, mas não se afastou. Aquele toque, aquela proximidade, era ao mesmo tempo desconfortável e estranhamente familiar. Heitor suspirou, um som pesado. Ele sabia que não havia mais como esconder. A luta ao lado dela, o cuidado dela com seu ferimento, a forma como ela o havia defendido, tudo isso havia quebrado as barreiras que ele construíra. Maíra, ele começou, a voz baixa, mas firme. Eu não sou o que eles pensam. Não sou um inimigo. Ele fez uma pausa, os olhos fixos nos dela. Eu sou um espião. Eu não estou aqui para caçar os farrapos. Estou aqui para sabotar os imperiais, para lutar contra a injustiça que vi meu próprio povo cometer. A revelação caiu sobre Maíra como um raio, um choque. Mas logo depois, um alívio imenso. As meias-verdades, as contradições, os gestos inesperados. Tudo fazia sentido agora. O livro de lendas, as ajudas secretas aos refugiados, a desilusão em seus olhos. Ele não era o lobo em pele de cordeiro. Ele era um homem dividido, um guerreiro lutando em 2 frentes. Ela o olhou e, pela primeira vez, não viu desconfiança, mas uma compreensão profunda. A guerra havia unido 2 mundos improváveis, e o segredo que antes os separava, agora era a ponte que começava a uni-los. A revelação de Heitor havia sido como um raio que, em vez de destruir, iluminou as sombras da desconfiança no coração de Maíra. O choque inicial deu lugar a um alívio imenso,
e com ele uma nova urgência. Rufino não estava apenas perto, ele sabia, e saber que o barão estava com ela significava que ambos estavam em perigo mortal. Precisamos ir, Heitor disse, a voz grave e calma, mesmo com o braço ferido. Ele havia estancado o sangue, mas a dor ainda marcava seu rosto. Conheço um acampamento farroupilha a alguns dias de caminhada. É seguro por hora. Eles me conhecem, ou ao menos, conhecem meu contato. Maíra assentiu sem hesitar. A dúvida se fora, substituída por uma determinação feroz. Não havia tempo para questionamentos, apenas para agir. Juntos recolheram o que podiam. Um pouco de carne seca, alguns frutos silvestres, a carabina e a faca de caça. Maíra rasgou um pedaço de seu vestido para amarrar os poucos suprimentos que cabiam. Heitor, com um olhar rápido, confirmou que as armas estavam carregadas. O plano era simples: seguir as trilhas mais escondidas, mover-se rápido e sem deixar rastros. A viagem pela mata era um teste para o corpo e para a alma. Cada arbusto, cada sombra, parecia esconder um perigo. Heitor liderava o caminho, os olhos atentos, a carabina sempre pronta. Maíra o seguia de perto, seus sentidos aguçados pela vida na floresta, percebendo o farfalhar de folhas que não era do vento, o cheiro de fumaça que não era de sua fogueira. A mata, que antes era seu refúgio, agora se tornava um labirinto de ameaças. Eles se moviam em silêncio quase completo, quebrado apenas pelo canto dos pássaros e o som abafado de seus passos na terra úmida. Heitor, apesar do ferimento, era incansável. Maíra, com sua agilidade de prenda, encontrava os melhores caminhos, os atalhos escondidos que só os filhos da terra conheciam. Ela o alertava sobre armadilhas naturais, sobre o terreno traiçoeiro, e ele confiava em seu instinto, seguindo-a sem hesitar. A escassez era uma constante. A água era racionada, a comida dividida em porções minúsculas. O cansaço pesava em seus corpos, mas a necessidade de sobreviver era mais forte. Numa tarde, enquanto Heitor cuidava de uma patrulha inimiga que se aproximava perigosamente, desviando-a com uma habilidade que surpreendeu Maíra, ela encontrou uma pequena fonte de água fresca. Quando ele voltou, exausto, ela lhe estendeu um copo feito de folha. Seus olhares se encontraram, e naquele instante de simplicidade, a confiança entre eles se aprofundou. À noite, o frio da mata era cortante. Eles se aninhavam sob a copa de uma árvore, protegidos por um pequeno fogo que Heitor acendia com cuidado para não levantar fumaça. As estrelas, brilhantes e distantes, eram a única testemunha de suas conversas sussurradas. Heitor, com a guarda mais baixa, começou a falar de sua vida, não mais como o barão, mas como Heitor. Contou sobre sua mãe, uma mulher de fibra que o ensinou a ler e a amar a justiça, mesmo que a família fosse rica. Falou de sua educação em um casarão de Porto Alegre, das expectativas que pesavam sobre seus ombros e da dor de ver seus ideais se despedaçarem diante da crueldade da guerra. Havia uma tristeza em sua voz, uma melancolia que tocava o coração de Maíra. Maíra, por sua vez, contou sobre os cantos de sua gente, sobre os rituais de gratidão à terra, sobre os sonhos de uma vida simples e em paz que a guerra havia roubado. Falou da liberdade de correr pelos pampas, do cheiro das flores selvagens, da sabedoria dos mais velhos que a ensinavam a respeitar cada criatura da floresta. Heitor a ouvia com uma atenção profunda, e Maíra via em seus olhos não apenas interesse, mas um respeito genuíno, uma admiração que a fazia sentir-se vista, compreendida. Em uma noite particularmente fria, eles se deitaram perto um do outro para compartilhar o calor. O toque acidental das mãos, ao se apoiarem numa pedra para descansar, era um choque elétrico que percorria o corpo de Maíra. Ela sentia o calor dele, a força de seu braço, a respiração calma e profunda. Seu coração disparava no peito, uma melodia desordenada de medo e um fascínio que ela não ousava nomear. Heitor, por vezes, olhava para ela, e seus olhos demoravam-se um segundo a mais, um instante que parecia suspender o tempo. Maíra sentia o rosto queimar, um rubor que se espalhava em sua pele, e desviava o olhar,
fingindo observar as estrelas. A proximidade era desconfortável, mas ao mesmo tempo estranhamente consoladora. O perigo os cercava, a morte os espreitava em cada canto da mata. Mas ali, naquele calor compartilhado, entre sussurros e olhares demorados, algo novo começava a florescer. Era um amor tímido, forjado na adversidade, que nascia em meio ao caos da guerra, prometendo ser a única esperança de um futuro incerto. A mata, antes tão perigosa, agora parecia abrir seus caminhos, mas a cautela ainda guiava cada passo. Finalmente, depois de dias de caminhada exaustiva, Maíra e Heitor emergiram da trilha densa para uma clareira maior, onde o cheiro de fumaça de fogueira era mais forte, e vozes distantes indicavam a presença humana. Era o acampamento Farroupilha, um emaranhado de tendas improvisadas e abrigos de lona, escondido entre árvores velhas. Maíra sentiu uma pontada de ansiedade. Seria este um novo perigo? Ou, finalmente, um refúgio? Heitor, com o braço ainda enfaixado, mas o olhar firme, caminhou à frente. Alguns homens, sujos e com armas em punho, surgiram das tendas, desconfiados. Um deles, um homem de barba rala e olhos cansados, mas cheios de inteligência, reconheceu Heitor. "Barão Alencastro?" perguntou a voz baixa, mas carregada de surpresa. "O general Bento Gonçalves aguarda sua mensagem." Maíra observou a cena, tensa. A identidade secreta de Heitor, antes um fardo, agora era a chave para a segurança deles. Os homens do acampamento, embora cautelosos, aceitaram Heitor. Maíra, por sua vez, foi recebida com um acolhimento inesperado. Mulheres de todas as idades, algumas indígenas como ela, outras gaúchas, se aproximaram oferecendo água e um pedaço de pão. Aquele gesto simples, de solidariedade feminina, aqueceu o coração de Maíra de uma forma que ela não sentia há muito tempo. Heitor se afastou para conversar com o homem da barba rala, que parecia ser um dos líderes. Quando ele voltou, não estava mais com o uniforme imperial, que parecia ter rasgado parte de seu passado. Ele vestia roupas simples de peão, bombacha larga, camisa de algodão e um lenço vermelho no pescoço, cores que se misturavam com as da terra. Maíra o olhou e sentiu um arrepio. Sem a altivez do uniforme, sem os símbolos de sua hierarquia, ele parecia diferente, mais real, mais à vontade. Era como se o homem por trás do barão tivesse finalmente emergido, despojado de suas máscaras. Seus olhos, que antes brilhavam com a frieza do dever, agora tinham um brilho mais suave, mais humano. Ela via não um barão, mas um homem. Nos dias que se seguiram, a vida no acampamento era dura, mas Maíra não era de se queixar. Ela se juntou às mulheres, ajudando nos afazeres, mas logo se destacou. Com seu conhecimento da mata, ela encontrava ervas medicinais para as feridas dos guerreiros, identificava frutos comestíveis que outros ignoravam e, com sua habilidade de caça, trazia a caça pequena para a panela do acampamento. Seus olhos de lince e seu passo silencioso a tornaram valiosa. Heitor a observava. Via a forma como as crianças se aproximavam dela, atraídas por sua calma e seu sorriso raro. Via a admiração nos olhos dos farroupilhas quando ela, com uma agilidade surpreendente, acertava um alvo distante com a carabina. O orgulho crescia em seu peito, uma sensação nova e poderosa. Maíra não era apenas uma prenda da mata, era uma guerreira, uma curandeira, uma força da natureza. E o respeito que ele sentia por ela crescia a cada dia, mais profundo que qualquer afeição. Mas a paz no acampamento era tênue. A guerra não tirava férias. Heitor voltava de suas saídas de patrulha com o rosto mais duro. Maíra ouvia os sussurros, as notícias de que o tenente Rufino Prado estava cada vez mais furioso, varrendo a mata com uma patrulha ainda maior, jurando vingança contra o barão traidor e a Índia selvagem que ele havia levado. Rufino não desistiria, e a sombra de sua crueldade pairava sobre o acampamento, um lembrete constante de que a luta estava longe de terminar. Maíra sentia um frio na espinha, mas agora não estava sozinha. Ela estava ao lado de Heitor e aquele sentimento de um respeito mútuo forjado na adversidade era a única certeza em um mundo de incertezas.
O acampamento Farroupilha fervilhava com uma tensão diferente. Não de ataque iminente, mas de uma decisão pesada. Heitor, agora sem o uniforme imperial, mas com a mesma postura de comando, estava ao lado do general Bento Gonçalves, estudando um mapa estendido sobre uma mesa rústica. A missão era crucial, um golpe arriscado que poderia virar o jogo da guerra, mas que carregava a sombra da morte. Maíra o observava de longe, o coração apertado. Ela via a seriedade no rosto de Heitor, a forma como seus olhos escuros percorriam as linhas do mapa, calculando cada passo. Ele sabia que podia não voltar. A prenda da mata sentia o tempo escorrer como areia entre os dedos. A cada dia que passava naquele acampamento, a cada olhar trocado, a cada conversa sussurrada, o muro de desconfiança que ela havia construído em seu peito ruía um pouco mais. As meias-verdades de Heitor haviam se transformado em uma verdade avassaladora. Ele era um homem bom, um guerreiro de alma justa, lutando por um mundo que ela sonhava. E sem que percebesse quando, aquele respeito mútuo havia se transformado em algo mais profundo, algo que a assustava e a aquecia ao mesmo tempo. Ela o amava. Aquele estancieiro imperial que se tornou um farrapo, aquele homem de olhos profundos e alma dividida, havia roubado seu coração. O general bateu no ombro de Heitor, um gesto de despedida. Era a hora. Heitor se virou e seus olhos encontraram os de Maíra, que o esperava um pouco afastada. Ela viu a despedida silenciosa em seu olhar, a promessa não dita de um retorno. Mas e se não houvesse retorno? Maíra sentiu uma coragem que não sabia que possuía. Ela caminhou até ele, as mãos suadas, o corpo tremendo, mas o olhar fixo. Heitor, ela chamou, a voz fraca, mas firme. Ele parou, o rosto sério, esperando. Não vá, ela sussurrou, as palavras brotando de seu peito como um lamento. As lágrimas ameaçaram vir, mas ela as segurou. Eu temo por você. Ele a olhou, e Maíra viu uma surpresa em seus olhos, mas também uma ternura que fez o rosto dela queimar. A mão dele se ergueu, e por um instante, ela pensou que ele a tocaria, mas ele abaixou novamente. É uma missão importante, Maíra, ele disse, a voz rouca, pelo futuro que queremos. Se não houver você nele, não há futuro que eu queira, ela confessou, a voz embargada, a verdade jorrando como uma torrente. Eu o amo, Heitor. Não duvido mais de você. Por favor, volte para mim. As palavras de Maíra pairaram no ar, tão frágeis quanto uma folha levada pelo vento, mas tão fortes quanto o mais poderoso dos laços. Heitor a encarou, e a surpresa em seus olhos deu lugar a uma emoção profunda. Ele sentiu o peso daquelas palavras, a força daquele amor que havia florescido em meio à guerra, e percebeu que o sentimento dela era o espelho do seu. O amor por Maíra havia se tornado tão vital quanto sua missão, tão essencial quanto o ar que ele respirava. Ele deu um passo à frente, diminuindo a distância entre eles. A mão dele se ergueu novamente, e dessa vez tocou o rosto dela, com uma delicadeza que a fez fechar os olhos. O polegar dele acariciou sua pele, e Maíra sentiu um choque elétrico percorrer seu corpo, fazendo-a prender a respiração. Seus olhos se abriram e encontraram os dele, e neles ela viu um universo de sentimentos: amor, medo, promessa. Eu também te amo, Maíra, ele confessou, a voz um sussurro rouco que parecia vibrar no ar. Mais do que posso dizer, mais do que jamais pensei ser possível. Então ele se inclinou. Seus lábios encontraram os dela em um beijo que era promessa e despedida. Não era um beijo de paixão avassaladora, mas um beijo de ternura profunda, de um amor que havia sido forjado na dor e na esperança. Maíra sentiu o calor dos lábios dele, a suavidade, a força. O mundo parou de girar, o acampamento desapareceu, e havia apenas eles dois perdidos naquele instante, em meio ao caos da guerra. Ela se entregou ao beijo, sentindo as lágrimas quentes escorrerem pelo rosto, não de tristeza, mas de uma emoção tão forte que a sufocava. Heitor se afastou devagar, os olhos ainda fixos nos dela, como se quisesse gravar cada detalhe em sua memória. Eu vou voltar para você, ele prometeu,
a voz firme, mas com uma doçura que a fez acreditar. Ele sabia que aquela missão poderia custar-lhe a vida, mas também sabia que era a única forma de garantir um futuro onde eles pudessem viver juntos, em paz, sem o medo da guerra. Sua escolha estava feita, não apenas por uma causa, mas por ela, por um amor que havia nascido no meio do terror e que agora era a única razão para continuar lutando. Heitor se virou, ajeitando a carabina no ombro. Maíra o observou partir, seu corpo imponente desaparecendo entre as árvores, levando consigo um pedaço de seu coração. A mata engoliu sua figura, mas a promessa de seus olhos, a doçura de seu beijo e a força de suas palavras permaneceram, a aquecendo em meio ao frio da incerteza. A espera seria longa, mas agora Maíra tinha uma razão para esperar. A noite no acampamento Farroupilha era um lençol escuro, mas Maíra não conseguia descansar. A promessa de Heitor, o calor de seus lábios, ainda estavam frescos em sua memória, mas a ausência dele pesava no ar. Ela tentava adormecer, mas seus ouvidos de prenda, acostumados aos sussurros da mata, pareciam captar um silêncio estranho. Os grilos, que antes cantavam sua canção noturna, estavam calados. O vento frio que balançava as copas das árvores parecia sussurrar avisos. Uma sensação de aperto no peito a impedia de fechar os olhos. De repente, um grito rasgou o silêncio, um som agudo e cheio de pavor. Quase no mesmo instante, o estampido de tiros ecoou pela clareira, seguido pelo tropel pesado de cavalos que se aproximavam em velocidade. O acampamento foi invadido. Maíra sentiu o sangue gelar nas veias, o coração disparando como um tambor de guerra. Era Rufino. Aquele nome que Heitor havia mencionado com tanta preocupação, agora era uma realidade brutal. O caos se instalou. Mulheres gritavam, crianças choravam assustadas. Homens farrapos corriam para suas armas, tentando montar uma defesa. Maíra pegou a carabina que Heitor lhe ensinara a usar, o metal frio e pesado em suas mãos. Seus olhos, no entanto, não estavam fixos nos inimigos que surgiam das sombras. Estavam procurando por ele, por Heitor. No meio da fumaça, da poeira e da confusão da batalha, ela o viu. Heitor. Ele lutava bravamente, um redemoinho de força e determinação, protegendo os farrapos que agora eram seus aliados. Sua figura, imponente mesmo sem o uniforme imperial, movia-se com a agilidade de um guerreiro, derrubando soldados imperiais com golpes precisos. Ele era uma luz em meio à escuridão da violência. Maíra sentiu um orgulho feroz explodir em seu peito, mas também um medo gelado. Ele estava em perigo, um perigo real e imediato. Então, Maíra o viu novamente. O tenente Rufino Prado. Seu rosto, marcado pela raiva e pela crueldade, estava no meio da luta, mas seus olhos pequenos e astutos não estavam fixos nos guerreiros farrapos. Estavam nela. Maíra sentiu um arrepio percorrer sua espinha, um pressentimento terrível. Ele a queria. Ele a usaria contra Heitor. Rufino ergueu a mão, apontando diretamente para Maíra, e deu ordens a um grupo de soldados imperiais. 3 homens se moveram em sua direção, como lobos famintos, ignorando a luta ao redor. Maíra recuou, mas não havia para onde ir. Ela estava encurralada, presa entre as tendas. Seu coração batia forte, um ritmo descompassado de desespero e raiva. Ela ergueu a carabina, mas sabia que sozinha era um alvo fácil. Heitor, que estava travando uma luta feroz com um grupo de soldados imperiais, percebeu o movimento. Seus olhos, que antes brilhavam com a determinação da batalha, encontraram os de Maíra. E ela viu o desespero e a fúria em seu olhar. Ele sabia o que Rufino estava fazendo. Ele tinha uma escolha. Continuar a missão Farroupilha, lutar pela causa que ele havia abraçado, ou salvá-la. Por um segundo que pareceu durar uma eternidade, o mundo de Maíra parou. Os tiros, os gritos, o barulho da guerra. Tudo se silenciou em seus ouvidos. Ela viu o barão, o homem que ela amava, virar-se bruscamente. Seus olhos, antes fixos nos inimigos do Império, agora se fixaram nos seus próprios soldados, nos homens que ele um dia liderou. Com um grito de raiva, um som gutural que fez a terra tremer sob seus pés,
Heitor se lançou contra os imperiais que se aproximavam dela. Ele não hesitou. A lealdade ao império, o dever que ele havia fingido seguir por tanto tempo, tudo se desfez em pó diante da necessidade de salvá-la. Ele havia escolhido. Ele havia se voltado abertamente contra tudo o que representara por ela. A traição estava revelada, não em segredo, mas aos olhos de todos, selada com a fúria de um amor que se recusava a se render. Maíra sentiu as lágrimas quentes brotarem em seus olhos, não de tristeza, mas de uma gratidão e um amor que a inundavam por completo. Ele havia arriscado tudo por ela. Maíra viu Heitor se mover. Não era mais o barão calculista, nem o espião silencioso. Era um vendaval de fúria e determinação. Ele se lançou contra os soldados imperiais que a cercavam, a carabina disparando, os golpes precisos e cheios de uma força que vinha da alma. O grito de raiva que ele soltou era um rugido, um aviso de que não havia mais volta. Ele havia escolhido e sua escolha era ela. Os soldados, pegos de surpresa pela fúria de seu próprio barão, hesitaram. Mas Heitor não deu trégua. Ele lutava com a ferocidade de um leão, derrubando um homem após o outro, sua figura imponente movendo-se como um relâmpago em meio ao caos. Maíra sentiu um calor, uma força que se espalhava por suas veias. Ela não seria apenas uma espectadora. Com a faca de caça em punho e a carabina carregada, ela se juntou à luta, uma sombra silenciosa e mortal na escuridão da noite. Seus olhos de lince varriam o acampamento, identificando os pontos fracos dos inimigos, os atalhos que a mata oferecia. Ela se movia com a agilidade de um animal selvagem, desviando de golpes, esfaqueando um soldado que tentava flanquear Heitor, derrubando outro com um golpe certeiro da coronha da carabina. A cada movimento, ela protegia Heitor, cobrindo suas costas, lutando como uma extensão de sua própria força. Eles não eram apenas dois guerreiros, eram um só, uma união forjada no fogo da batalha. O tenente Rufino Prado, que observava a cena com uma raiva crescente, não podia acreditar no que via. Traidor, maldito seja, barão! Você nos virou as costas por uma selvagem! A voz dele, carregada de ódio, rasgou o ar. Ele avançou sua espada desembainhada, os olhos fixos em Heitor, mas com um olhar de desprezo para Maíra. Heitor se virou para Rufino, o rosto marcado pela fúria e pela decisão. Você é a tirania, Rufino, a crueldade sem limites. Eu não traí o império, eu traí a injustiça que vocês representam. A espada de Rufino encontrou a de Heitor em um choque metálico que ecoou pela noite. Era mais do que uma luta de espadas, era um duelo de almas, de ideais. Rufino atacava com a fúria de um animal ferido, seus golpes pesados e sem honra. Você não passa de um fraco, barão, um sentimental que se deixou levar por uma índia. Heitor se defendia, seus movimentos mais calculados, mais precisos. Minha força não está na crueldade, Rufino, mas na justiça. E meu coração, sim, está com Maíra, e ela vale mais do que todo o ouro e poder que você almeja. Maíra, enquanto lutava ao lado dos farrapos que agora se uniam a Heitor, via a batalha entre os dois homens. O general Bento Gonçalves, vendo a virada na luta, deu ordens. E os farrapos, antes na defensiva, avançaram com uma nova força, inspirados pela coragem de Heitor. Rufino, encurralado pela fúria de Heitor e pela resistência dos farrapos, começou a perder terreno. Seus golpes se tornaram mais desesperados, sua respiração ofegante. Heitor, com um movimento rápido e preciso, desarmou-o, sua espada voando para longe na escuridão. Rufino caiu de joelhos, o rosto coberto de suor e derrota. Não vale a pena, Rufino, Heitor disse, a voz cansada, mas firme, a ponta de sua espada apontada para a garganta do tenente. Sua era de crueldade acabou. Maíra se aproximou, a carabina ainda em punho, os olhos fixos em Rufino. Ela viu o ódio nos olhos do tenente, mas também o medo. A influência dele, sua aura de terror, estava quebrada. Ele não era mais o caçador, mas a presa. A luta diminuiu, e o silêncio, antes tão raro, começou a voltar ao acampamento, agora com o cheiro de pólvora e a promessa de um novo amanhecer. Heitor e Maíra se olharam, seus olhos cansados, mas cheios de uma luz que a batalha não conseguiu apagar.
A vitória tinha um custo. As feridas abertas no acampamento e nos corações, mas era uma vitória de valores, de coragem e de um amor que havia desafiado todas as expectativas. O ar no acampamento, antes pesado com o cheiro de pólvora e o grito da luta, agora carregava o aroma de terra molhada e a fumaça de fogueiras que queimavam mais calmas. A noite, que vira tanta violência, começava a ceder lugar a uma madrugada fria e silenciosa. Rufino e seus homens jaziam derrotados, a fúria do tenente finalmente silenciada. A vitória era do povo farrapo, e Heitor, o barão que se voltou contra seu próprio exército, era agora o herói. Maíra observava o movimento ao redor, o corpo cansado, mas o coração em festa. Os farrapos, antes desconfiados, agora batiam nos ombros de Heitor, seus rostos marcados pela batalha, mas com um brilho de admiração. O general Bento Gonçalves, um homem de poucas palavras, mas de olhar perspicaz, apertou a mão de Heitor com firmeza, um reconhecimento silencioso da bravura e da lealdade que ele havia demonstrado. Maíra sentiu um orgulho que a fez prender a respiração. Ele havia arriscado tudo por ela, e agora por aquela causa. E o povo farrapo o via como um deles, mas a celebração era contida, pois as feridas da batalha ainda ardiam. Maíra se moveu entre os tendas, sua presença silenciosa e curativa. Com as mãos ágeis, ela aplicava as ervas que conhecia nas feridas dos guerreiros, misturando com cuidado as folhas amassadas e as raízes que acalmavam a dor. Heitor, mesmo ferido, não parava. Ele organizava os homens, dava ordens para reforçar as defesas, para cuidar dos feridos, para reerguer o que a luta havia destruído. Maíra o via trabalhar, a testa franzida em concentração, a voz grave acalmando os ânimos. Eles trabalhavam lado a lado, uma parceria que não precisava de palavras, apenas de olhares e gestos. Em um momento de calmaria, quando o sol começava a pintar o céu de tons rosados, Heitor se aproximou de Maíra, que cuidava de um guerreiro com o braço machucado. Ele se ajoelhou ao lado dela, e o olhar dele, cansado, mas cheio de uma emoção profunda, encontrou o dela. O mundo ao redor pareceu desaparecer. Havia apenas eles dois, e a promessa que ainda pairava no ar. Maíra, ele sussurrou, a voz rouca, quase um lamento. Você esteve ao meu lado. Não fugiu. Lutou comigo. Maíra sentiu o rosto queimar, mas não desviou o olhar. A mão dele se ergueu e dessa vez ele não hesitou. Os dedos grandes e firmes tocaram seu rosto, acariciando a pele marcada pela batalha e pela vida na mata. O toque era um choque elétrico, uma corrente quente que percorria seu corpo, fazendo-la prender a respiração. Ela sentiu o controle que ele exercia, não um controle de poder, mas de uma atração irresistível, uma mistura de medo e um fascínio que ela não queria mais esconder. Eu te amo, Heitor, ela confessou, a voz um fio, mas carregada de toda a verdade de seu coração. Eu sei que o caminho será difícil, que a guerra ainda nos ronda, mas eu quero trilhá-lo com você. Eu confio em você. Os olhos de Heitor brilharam com uma emoção que a fez sentir as lágrimas nos próprios olhos. Ele se inclinou e seus lábios encontraram os dela em um beijo terno, profundo, uma confirmação silenciosa de tudo o que havia sido dito e sentido. Não era o beijo de despedida, mas o beijo de uma promessa, de um futuro que, mesmo incerto, seria construído por eles dois, juntos. A química entre eles era tão palpável quanto o ar que respiravam, uma força que os unia, inquebrável. Heitor se afastou devagar, seus olhos ainda fixos nos dela, como se quisesse absorver cada pedaço de sua alma. Eu me unirei formalmente aos farrapos, Maíra. Não há mais volta para o que eu era. Meu lugar é aqui, lutando por esta terra, por este povo. Ele fez uma pausa, e um sorriso suave, mas decidido se abriu em seu rosto. E ao seu lado, por justiça, por liberdade, por nós. Maíra sorriu, sentindo o calor do sol nascente em seu rosto. Sim, o caminho seria longo e cheio de desafios. A guerra ainda não havia terminado, mas agora ela não estava mais sozinha. Ela tinha Heitor, o barão que havia trocado seu dever por um amor verdadeiro, e juntos
eles construiriam um novo amanhecer, para eles e para o Rio Grande que tanto amavam. O amor deles, nascido na adversidade, era a mais forte das armas, a mais pura das redenções. Os anos se escoaram como água de rio, levando consigo as dores mais agudas da guerra, mas deixando as cicatrizes que lembravam o preço da liberdade. A paz de Poncho Verde finalmente chegou, silenciosa como o orvalho da manhã, e com ela, um novo Rio Grande do Sul começou a se erguer das cinzas. Não era um fim perfeito para todos, mas era um começo. Longe dos casarões imponentes e das charqueadas que antes simbolizavam o poder, Maíra e Heitor construíram sua vida. Não em uma estância luxuosa, mas em um refúgio que floresceu em uma pequena comunidade na mata, perto de São Francisco de Paula, o mesmo lugar onde o destino os havia unido. Era um lugar simples, feito de madeira e terra, mas repleto de vida e dos valores que ambos prezavam: respeito, compaixão e a liberdade da terra. Heitor, o antigo barão, não usava mais o uniforme, nem o título. Era apenas Heitor, um homem de sabedoria e força, líder daquela gente que buscou abrigo e paz. E Maíra, sua prenda, sua companheira, era a alma daquele lugar. Juntos, eles viram o tempo tecer fios de prata nos cabelos de Heitor e finas linhas de expressão no rosto de Maíra. Tiveram filhos, meninos e meninas, com os olhos profundos do pai e a força tranquila da mãe. Crianças que cresceram correndo livres pela mata, aprendendo as lendas do povo de Maíra, o respeito pela natureza e os ideais de justiça e verdade que Heitor havia abraçado. Os netos vieram depois, pequenos seres que riam e brincavam, sem nunca terem conhecido a crueldade da guerra, mas sempre ouvindo as histórias de coragem e amor que seus avós contavam perto do fogo. Maíra, agora uma senhora com a pele marcada pelo sol e pelo tempo, mas com a mesma chama nos olhos, observava seus filhos e netos. Eles estavam ali, reunidos para um fandango improvisado, onde a melodia de uma gaita se misturava ao riso das crianças e ao canto dos pássaros. Aquele era o legado que haviam construído, não com armas, mas com a paz que brotou da coragem de um homem em se voltar contra a injustiça e da fé de uma mulher em acreditar no improvável. Heitor se sentou ao lado dela, na varanda simples da casa, seus ombros quase tocando os dela. Ele pegou a mão de Maíra, já enrugada pelo tempo, e a apertou com a mesma ternura de todos aqueles anos. Ela sentiu o calor dele, a força silenciosa que ainda a envolvia, e o coração dela, mesmo depois de tantos anos, ainda batia um pouco mais forte. «Olhe para eles, Maíra», ele murmurou, a voz rouca, mas cheia de uma emoção que só o tempo podia aprofundar. Nosso futuro, um futuro que parecia impossível. Maíra sorriu, um sorriso que iluminava todo o seu rosto. Seus olhos se encontraram com os dele, e naquele olhar que durou um segundo a mais, estava toda a história que haviam vivido. A caçada cruel, o pedido desesperado, a decisão impensável de Heitor, o refúgio na mata, o segredo que os uniu, a luta contra Rufino, a confissão de amor sob as estrelas. Tudo estava ali, em um silêncio que falava mais alto que qualquer palavra. «A compaixão e a coragem», Maíra respondeu, a voz suave, mas firme, ecoando as palavras que Heitor havia ensinado a seus filhos. «Mesmo nos tempos mais sombrios, podem forjar um futuro de esperança». Ele apertou a mão dela de novo, e o olhar dele refletia a mesma certeza. O amor deles, nascido onde a morte esperava, havia se tornado um legado, uma luz para as gerações que viriam. E ali, sob o céu estrelado dos Pampas, Maíra e Heitor, o barão e a prenda da mata, sabiam que haviam encontrado sua paz e que o amor deles seria eterno, como as águas do rio que corriam pela terra que tanto amavam. Se esta história tocou seu coração, como espero, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Diga-nos nos comentários de qual cidade você está acompanhando esta jornada. Cada gesto seu mantém vivas estas histórias que atravessam o tempo para nos ensinar sobre nós mesmos.